Juízes capítulo 6, versículo 1, e estamos aqui falando hoje sobre a lei da semeadura. Diga comigo, a lei da semeadura. Glória a Deus. Então, Juízes 6, 1 nos fala, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado e nem jumento. Então, quando a Bíblia nos fala aqui que Deus entregou os israelitas na mão dos midianitas, ele, em outras palavras, está dizendo: Deus se afastou de Israel. Então, eu preciso dizer a vocês aqui que Deus, ele não tenta ninguém, mas tem quem faz isso, que é Satanás, o tentador. E Deus, ele se afasta de algumas pessoas. Por quê? Embora ele seja sabedor de todas as coisas, Deus, ele se afasta, e a única coisa que afasta Deus da gente são as nossas iniquidades. Quando a gente olha Isaías capítulo 59, a gente vai perceber isso. E o texto nos afirma: vejam, o braço do Senhor não está curto que não possa salvar, e o seu ouvido não é tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. A única coisa que faz Deus escutar, mas não ouvir, muito obrigado, Gabi, são os nossos pecados, são as nossas iniquidades. Então, algumas vezes acontece que você está tão pesado, que quando você vai orar, você sente que Deus está te escutando, mas não está te ouvindo. Então, é momento da gente autoexaminar, é momento da gente olhar para dentro e falar: Deus, aonde eu estou errando? Aonde eu estou falhando? Aqui a gente está falando de um povo que estava dentro da sua própria terra. Israel, em outro tempo, estava escravizado pelos egípcios, e eles clamaram a Deus. E Deus, ali, quando eles estavam sendo escravos na terra do Egito, ouviu o clamor deles. Enviou um libertador chamado Moisés. Eles então saíram dali, entraram numa terra prometida que manava o leite e o mel, uma terra de abundância, de fartura. Mas o que aconteceu foi que esse povo voltou a pecar e voltou a ser escravo. Tudo aquilo que eles plantavam, tudo aquilo que eles faziam, todos os gados que eles criavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do leste vinham e surrupiava tudo. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar os seus trigos, os seus alimentos, seus gados, e levar para cima da montanha, levar para dentro da caverna e esconder ali dentro da terra deles. E como se não bastasse, os inimigos, eles assolavam aquela terra e eles destruíam tudo que viam pela frente. E o que acontecia é que eles plantavam, os gafanhotos viam e destruíam. Eram 4 tipos de demônios: cortadores, migradores, destruidores, devoradores, que vinham e assolavam tudo. Durante 7 anos aconteceu isso. E diz esse texto que Deus os entregou na mão dos midianitas, ou seja, Deus se afastou deles. Por quê? Porque eles começaram a adorar um Deus, ou pelo menos era intitulado como Deus, mas na verdade a gente sabe que não é Deus, chamado Baal. E pasmem vocês, uma deusa chamada Azerá. Então eles faziam de um lado uma estátua de Baal e um poste ídolo chamado Azerá, que tinha uma conotação sexual, esse poste ídolo.
E, em tese, de acordo com a mitologia deles, o deus Baal era esposo de Azerá. Era uma miscelânea de heresias, de mentiras, que Deus afastou daquele povo. Deus não olhava mais para aquele povo. Até que aquele povo começou a clamar, 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 clamar. E Deus, então, começou a ouvir o clamor daquelas pessoas. Diz aqui, Mateus capítulo 12, versículo 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por outros lugares áridos, procurando descanso e não encontra, e diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Foi o que aconteceu. Muitas vezes acontece isso com as pessoas. A pessoa vem para Jesus, foi o que aconteceu com Israel. Eles clamaram ali quando estavam no Egito. Deus levou eles para uma terra que manava o leite e o mel. Eles ficaram felizes. Depois, o estágio deles ficaram pior do que lá no Egito. Eles começaram a idolatrar muitas vezes. O nível de maldade de Israel ficou muitas vezes mais. Assim acontece com pessoas que se afastam do Evangelho. Você vem para a igreja, sente a presença de Deus e não há outro lugar melhor do que a presença de Deus. Não há. Você pode ir em Londres, em Paris, em Nova York, você pode ir em Dubai, você pode ir em Cancún, você pode ir aonde você quiser. Não existe nenhum lugar melhor do que a presença de Deus. É na presença de Deus que você se sente bem. E Deus, Ele te dá esse sabor de você ter a presença dEle. Mas um dia você fala, eu não quero mais a presença de Deus. Aí quando você sai da presença de Deus, assim conforme as palavras de Jesus, o diabo vem com mais, ele vê a casa, que casa é essa? Você ou a pessoa que saiu vazia, adornada, cheirosa, ele entra dentro daquela casa que é vulnerável e chama mais 7, e o estado fica pior. Foi isso que aconteceu com a nação de Israel, e o estado daquela nação ficou pior. E quando a gente segue nesse texto, Juízes 6, que é o texto base, versículo 6, diz assim, por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eles clamaram, Deus ouviu, e Deus falou assim, olha, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, eu vou chamar um profeta para falar com vocês. E o profeta falava em nome de Deus. E aí a primeira coisa que esse profeta falou foi, eu vos tirei da terra do Egito. Por que foi essa a primeira coisa? Porque Deus quis trazer à memória aquele povo, o que Ele, Deus, fez por eles, e eles simplesmente esqueceram. E muitas vezes, Deus levanta um pastor, um profeta, um evangelista, um mestre, um apóstolo, Deus levanta pessoas para lembrar você de onde Deus te tirou. O que Deus fez na sua vida para que você jamais volte a se alimentar do velho vômito que você comia antes. Então, é importante que eu e você entendamos isso. Não devemos retroceder. Aquele povo retrocedeu. Deus agora se propôs a abençoar aquele povo. Mas Deus fez aquele povo lembrar, olha, eu tirei vocês da terra do Egito. Eu quero fazer algo por vocês. E quando a Bíblia nos fala sobre os processos de Deus, a gente percebe que Deus tem diversos processos para fazer com que uma pessoa retorne para a presença dele. E um dos métodos mais usados por Deus para que isso aconteça é através do processo de dor. É através do processo de tristeza. Pasmem vocês, mas existe uma tristeza que ela não é provocada pela emoção puramente sua ou pela sua psique, e nem tampouco pelos demônios. Mas existe uma tristeza
que ela é provocada genuinamente por Deus. Ele provoca essa tristeza, esse vazio, essa depressão, essa angústia, para que você lembre que você precisa voltar para Deus. Para que você lembre que você sem Deus, você não vale nada. E Paulo, ele falando aos Coríntios, ele dizia, 2 Coríntios 7, 9, a tristeza segundo Deus, ou conforme Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso, mas a tristeza segundo o mundo produz morte. Isso significa o quê? Que quando Deus produz essa tristeza, Ele tem uma finalidade. É produzir em você um arrependimento, uma mudança de mentalidade. E através dessa mudança de mentalidade, você entrar para a salvação. O propósito de Deus é salvar a sua vida. E por isso, muitas vezes, Ele permite com que você fique triste. Ele permite com que os midianitas vêm, os amalequitas vêm, os roubadores vêm, e as coisas dão errada na sua vida, porque Ele tem como prioridade salvar você. É isso que Deus faz. Então, algumas vezes passamos por momentos de adversidade, não deveríamos passar, e passamos porque provocamos esses momentos, mas Deus permite esse momento para quê? Para que haja um arrependimento na sua vida e para que haja a salvação. Era isso que Deus queria. O fato dele ter permitido com que os midianitas entrassem e assolassem aquela terra não significava que Deus não amava os israelitas. Antes, pelo contrário, Ele amava aquele povo. E aqui, dando sequência, esse texto nos afirma o versículo 17. Gideão prosseguiu. Se de fato posso contar com o seu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão, pois, foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a eles sobre a grande árvore. E o anjo de Deus disse, apanhe a carne, os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha, sobre esta rocha, e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Então, quando a gente percebe aqui que Deus falou assim, olha, eu proponho no meu coração libertar esse povo, Ele escolheu alguém como libertador. Como outrora havia escolhido Moisés, agora escolhe Gideão, e Ele escolheu Gideão, e o anjo foi ali na casa de Gideão, e falou, olha, eu vim da parte do Senhor para atender o clamor do meu povo. E ali o que acontece é que Gideão, impactado com a presença daquele anjo e querendo discernir se de fato era o anjo ou não, ele fala, olha, se de fato você vem da parte de Deus, eu vou preparar uma oferta para o meu Deus. E você vai esperar. E ele, então, no momento de crise, e eu falo para vocês que Deus aceita muitas ofertas em momentos de crise. É muito fácil você ofertar quando você está com a conta bancária gorda, mas a oferta de sacrifício, a oferta no momento de crise, parece que ela tem uma satisfação maior da parte de Deus e um êxito maior da parte de Deus para com aqueles que ofertam. E ele então foi preparar um cabrito, que era um elemento de alto valor ali naquele momento, dada a situação que aquele povo vivia. E ele foi e preparou um cabrito, ele poderia preparar uma galinha, ele poderia preparar um bicho, um pombo ou alguma coisa assim, desse tipo, que era mais barato, mais econômico. Ele falou, não, vou preparar um cabrito. E eu não vou preparar apenas o cabrito. Ele foi lá, matou o cabrito. Ele foi lá, pegou uma arroba de farinha, e uma arroba, para quem não sabe, é 15 quilos. E ele não fez um único pão. Conforme esse texto que nós lemos, ele fez pães, no plural. Ele fez vários pães.
Porque ele queria, de fato, e parece que ele entendia a lei da semeadura, e ele entendia que quanto mais ele semeasse, mais ele haveria de colher. E ele foi visionário, espiritualmente falando, ele foi visionário. Ele falou assim, se for Deus, Deus vai receber isso e esse povo vai ser abençoado. E foi exatamente o que aconteceu. Não sei quanto tempo você, que é cozinheiro, demoraria para fazer um cabrito e vários pães. Não sei. Hoje eu fiz essa pergunta aqui de manhã, teve uma cozinheira aqui que falou, olha, um dia no mínimo. E aquele anjo estava ali esperando, e ele ficou esperando, acredito eu que Gideão fazendo todos aqueles alimentos ali, ainda fez um caldo ainda. Ele pensou, o anjo, será que ele está lá ainda? E aí, ele chegou com aquele manjar. E quando ele chega para o manjar, o anjo ainda estava lá. E o anjo falou, olha, agora você vai pegar, eu não vou pegar nisso. Você vai pegar essa oferenda, você vai pegar a carne, você vai colocar em cima da rocha, e você vai pegar os pães, vai colocar ali também. E tudo isso era muito espiritual, a rocha representa Jesus, e ele estava fazendo uma ceia, e você vai pegar o caldo, jogar em cima, e eu vou colocar o cajado. Ele colocou o cajado naquela oferenda, e veio o fogo, consumiu aquele holocausto, e o anjo também sumiu. Aquele era um sinal de que Deus havia recebido aquela oferta. Então, eu estou aqui hoje para te falar que nós vivemos, e a Bíblia é recheada de figuras que nos remetem a uma lei, chamada a lei da semeadura. Não adianta você oferecer gotas para Deus e requerer de Deus tempestade. Se você oferece gota, você vai receber gota de Deus. E para você que não entendeu essa figura, eu estou te dizendo que se você é aquela pessoa que ora 5 minutos por dia, não adianta você pedir intimidade com Deus, que essa intimidade não vai vir. Se você é aquela pessoa que lê 2 versículos por dia, não adianta você pedir a sabedoria de Deus, que essa sabedoria não vai vir. Existe uma lei, e essa lei é a lei da semeadura. Se você é aquela pessoa que não consegue jejuar mais do que 1, 2 dias por semana, e quer que Deus ele te dê experiências sobrenaturais, quer que a sua carne seja totalmente consumida ali, querido, você está fora da lei de Deus. É necessário que nós venhamos a apresentar isso para Deus. E o próprio Jesus, ele nos falou sobre isso, sobre a lei da oferta. E nós não podemos ofertar qualquer tipo de oferta quando a Bíblia, ela já começa falando sobre isso. É um assunto que eu não gosto. E quando Deus, ele algumas vezes me fala sobre assuntos que eu não gosto muito de falar, eu falo, Deus, é por o Senhor que eu vou falar, porque por mim eu não vou falar desse assunto. E eu estou falando por Deus aqui desse assunto. E a Bíblia começa em Gênesis capítulo 4 falando de oferta. E diz o texto que 2 pessoas, 2 irmãos foram ofertar. E um deu uma oferta. E quando fala uma oferta, fala num artigo indefinido, feminino, que foi Caim. E depois ele fala que o irmão dele, Abel, deu a oferta. E a oferta é uma oferta especial. Ele pegou o melhor que ele tinha lá. O resultado da operação é que Deus, ele não aceitou a oferta de Caim e Deus recebeu a oferta de Abel. Eu quero dizer com isso que nem todas as vezes que você vem ao altar, Deus recebe a sua oferta. Nem todas as vezes que você canta para Deus, você atende a Deus. E o seu louvor, ele é recebido como um incenso suave e agradável às narinas de Deus. Nem sempre. Tem pessoas que às vezes estão cantando e estão pensando no filme, na dívida, no entretenimento, na viagem. Eu me lembro uma vez que uma irmã deu um testemunho, e o testemunho era interessante, e dizia o seguinte, Deus falava com ela, e ela via uma igreja inteira aplaudindo a Deus, mas subia algumas palmas. Ela
pediu explicação para Deus. Falei, Deus, o que é isso? Todo mundo está te aplaudindo, mas sobe apenas algumas. E aí Deus explicou para ela isso aqui, que eu estou te explicando. Nem todas as palmas sobem, nem todas as ofertas sobem, nem todos os louvores sobem. Por quê? Deus aceita a oferta genuína. Entenda você, eu não estou falando só de dinheiro, só de coisas materiais. Eu estou te falando de coisas espirituais. Você pode vir a um culto como esse, ficar aqui até meia-noite, 2 horas da manhã, e Deus pode não aceitar esse culto de você, essa adoração que você prestou, se você não for genuíno. Então, aqui a gente percebe, dentro da palavra, várias pessoas, por exemplo, a viúva, que no momento de crise fez uma oferta para Elias, e Deus honrou, e Deus, então, permitiu com que não faltasse o óleo na sua botija, nem a farinha na sua panela. E quando a gente olha ali, 1 Reis capítulo 18, a gente vai perceber também que no momento de crise, 3 anos, mais de 3 anos sem chuva, Elias foi no Monte de Carmelo, desafiou os profetas de Baal, os profetas dos postos ídolos também, e ele ofereceu o que era ouro naquele momento ali. Sem chuva, ele ofereceu ali vários, me fugiu a memória aqui agora, a palavra, cântaros, vários cântaros de água. Ele fez um rego ali e ofereceu, além do sacrifício que ele ofereceu. Então, Deus honrou a oferta que ele deu. Deus honra a oferta que você dá. Sabe aquele dia que você não quer orar? Sabe aquele dia que você fala assim, Deus, eu não quero orar, eu quero assistir televisão, eu quero ficar aqui passeando na internet? É nesse dia que é importante que você vá, que você dobre o seu joelho e fale assim, Deus, eu vou oferecer a minha oferta de sacrifício, eu vou orar ao Senhor. Eu vou ficar aqui meia hora. Eu não quero ficar aqui, mas eu vou ficar por amor ao Senhor. Eu quero que o Senhor me dê amor. Eu não quero ficar aqui como um religioso. Eu quero ficar aqui como alguém que te ama. Tu sabes da minha carne. Aí você vai orar. E você começa a sentir a presença de Deus. Você começa a entender que Deus ele se agrada daquilo que você fez. Sabe aquele dia que você não quer vir à igreja, ao culto? Mas você fala, Deus, por amor ao Senhor e por obediência ao Senhor, eu vou a esse culto. E aí, de repente, você começa a sentir a presença de Deus. Você fala assim, Deus, eu estou no lugar certo. É porque Deus aceitou a sua oferta. Amém, irmãos? Então, olha para você ver. O que Salmo 126, versículo 5 nos fala? Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu me lembro que um dia, eu não queria sair para evangelizar, a gente estava evangelizando todos os domingos, sábados, e eu falei, Deus, eu não quero evangelizar, mas o Senhor, por favor, me fala aqui, se o Senhor não quer que eu vá. E Deus falou assim, olha, tem muitas pessoas que precisam te ouvir. Eu falei, então tá, Deus. Eu não queria ir, mas eu vou por amor ao Senhor. Eu me lembro que nesse dia foi um mover muito grande. Deus manifestou a glória dele naquele evangelismo. Então, muitas vezes, querido, você não faz porque você quer, você faz porque você ama a Deus. É importante que a gente entenda isso. E quando a gente olha que Gideão, ele foi lá, mas ele queria. Ele falou assim, eu vou oferecer um cabrito, eu vou oferecer pães, eu vou oferecer um caldo. Eu vou dar para Deus o que eu tenho de melhor. E o que ele tinha, talvez ele pegou tudo o que ele tinha, ele ofereceu. Aquele Gideão, que escondia tudo que ele ganhava e plantava dos midianitas, ele pediu para que o anjo ficasse esperando ele, talvez um dia. Espera aí, que eu quero te dar. Isso é quem quer dar. Então, agora acontece algo interessante no versículo 25. Diz assim, na mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho, o boi, tá? O segundo boi, do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, primeira coisa. Segunda coisa, né? Ele vai pegar o boi, o de 7 anos, que é o mesmo ano que eles estavam cativos. Aquilo era um ato profético. No momento que ele matava aquele boi, o momento de crise iria morrer. Então, ele falou assim, eu quero que você separe o boi de 7 anos
você vai fazer a segunda coisa. Você vai despedaçar o altar de Baal, que pertence a seu pai, e você vai cortar o poste sagrado que está do lado do altar, que é a deusa, Azerá. Então, ele tinha que fazer 3 coisas: pegar o boi, despedaçar o boi, ele tinha que sacrificar esse boi, ele tinha que destruir o altar de Baal e destruir o poste ídolo, que algumas vezes era um tronco, às vezes era também uma árvore. Então, aqui diz assim, olha, depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, aonde? 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 No topo dessa elevação, no topo. Se Deus não estiver no topo, Ele não está na base. É importante que você entenda isso. Se Deus não estiver no primeiro lugar da sua vida, Ele não está no segundo, nem no terceiro e nem tampouco no último. E quem falou isso foi ninguém menos do que a pessoa do Senhor Jesus, que Ele falou assim, buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e as demais coisas serão vos acrescentadas. Amém? Então, quando você estiver ofertando a Deus, você não seja daquelas pessoas que falam assim, olha, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo, tá. Aí, depois de tudo, se sobrar, eu vou dar uma esmola para Deus. Guarda essa esmola para você. Não dá essa esmola para Deus. Deus não precisa de esmola. Se você tiver de dar, você separa o que é primeiro, as primícias, conforme o homem mais sábio que passou no seu tempo, Salomão, disse, ali em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que nós devemos separar as primícias para Deus. Então, ele falou assim, olha, eu não quero só que você destrua o altar de Baal, eu não quero só que você destrua o poste ídolo, eu não quero só que você mate esse boi de 7 anos, eu quero que você leve nesse pico, nessa elevação aqui, e ofereça isso para Deus. Foi isso que ele fez. E aqui diz assim, olha, ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Pegou madeira ainda de Azerá, falou, você vai servir só para lenha agora. Só para lenha que você vai servir. Então, irmãos, o que eu aprendo com isso, com essa lição aqui? Primeira oferta, o cabrito. Oferta voluntária. Segunda oferta, o boi de 7 anos. Muito mais forte, muito mais elevada do que o cabrito. Essa oferta foi requisitada. Tem a oferta voluntária e a oferta requisitada. A oferta predeterminada. Aqui é um prelúdio ou aqui é uma proclamação daquilo que viria mais tarde, né? Que era, ou que já tinha vindo, né? Na verdade, a gente está falando aqui em que época? Em que época é essa aqui? Gideão. Na época dos juízes, já tinha passado Abraão. Abraão já tinha passado aqui. Então, aqui está falando dessa oferta, que uma dessas ofertas pode ser o dízimo, que é a palavra dízimo, para quem não sabe, significa 10%. 10%. Se você quer investir no reino, preste atenção nisso. Eu não estou falando por mim. Por mim eu não falaria isso. Como os irmãos me conhecem, eu não gosto de falar sobre isso. Estou falando não por mim, mas por você. Se você quer ser próspero, dê o dízimo. Existe uma diferença entre a lei da semeadura e a lei da barganha. Eu não estou falando para você aplicar a lei da barganha. Eu estou falando para você aplicar a lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela é diferente da lei da barganha, porque a lei da barganha, os seus olhos são 2 cifrões. Você dá o dízimo e não quer nem saber, você quer de volta. E se não houver essa volta, você briga com Deus. Agora, a lei da semeadura é quando você dá, mas dá por amor. Você fala assim, olha, eu dou, eu sei que Deus vai me abençoar, mas eu não estou nem aí para a bênção, eu quero abençoar. O seu coração é genuíno em abençoar. Então, quando a gente olha, porque muitas pessoas têm a mania de falar assim, o dízimo é da lei. Primeira coisa que eu quero falar com vocês. A lei veio centenas de anos depois
do que foi estabelecido o dízimo pela vida do nosso patriarca Abraão. Centenas de anos depois veio Moisés. Então, Abraão, ele dava o dízimo. E quando a Bíblia nos fala no Novo Testamento, Novo Testamento, não no Velho, no livro de Hebreus, capítulo 7, nos fala duas maneiras que você pode dar o dízimo. Diz aqui, Hebreus capítulo 7, versículo 5. Olha para você ver. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora eles sejam descendentes de Abraão. Então, a maneira que muitas pessoas dão o dízimo e muitos pregadores pregam isso, o que eu não concordo. Se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nessa versão. Essa é a lei que o escritor de Hebreus estava falando, que muitas pessoas davam o dízimo como Levi dava para Moisés, ou dentro da lei como aquelas israelitas davam para a tribo de Levi. Não é essa maneira legalista que eu e você temos que dar dízimo. Se você dá dízimo assim, eu vou te dar uma dica: guarda o seu dízimo para você. Não dá dízimo dessa forma. A segunda maneira, que é a maneira recomendável de você dar dízimo, está nesse mesmo livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 1, diz assim: esse Melquisedeque. E para quem não sabe, Melquisedeque é um tipo de Jesus Cristo do Velho Testamento. Não que era Jesus, é um tipo de Jesus. É uma figura de Jesus. Diz assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Melquisedeque abençoou Abraão. Abraão ficou muito grato com isso e lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei da justiça, o nome de Melquisedeque. Rei da justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Não que ele nasceu do nada, de um laboratório, ou do ar. Não foi isso. Porque os reis, eles eram descendências. E quando a Bíblia nos fala desse Melquisedeque, ele apareceu sem descendência. E ele era um tipo de Jesus Cristo. Embora Jesus tenha vindo da descendência de José. Mas aqui nos fala, esse texto aqui, olha, considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Então, como que é a maneira certa de dar dízimo? É como Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. É isso que está falando aqui nesse texto. É essa a interpretação desse texto. E como que Abraão, alguém obrigou Abraão? Abraão não vivia na lei. Abraão dava o dízimo por quê? Porque Melquisedeque abençoou ele. Então você dá um dízimo porque Deus, Melquisedeque representa Jesus, abençoou você. E se Deus abençoou você, eu vou dar o dízimo, não porque alguém está colocando uma corda no meu pescoço, ou emocionalmente, psicologicamente, está me obrigando a dar o dízimo, ou porque eu não quero ir para o inferno. Não por isso, mas porque Deus te abençoou. É assim que eu e você precisamos entender o dízimo, por amor. Entende, querido? Então, quando Deus requisitou, e aí está a chave, ele requisitou de Gideão o boi de 7 anos, a destruição do altar de Baal e a destruição dos postes ídolos e uma oferenda no monte, embora tenha sido uma coisa difícil, mas aquela foi a chave que virou para que Deus ativasse lá no céu a provisão para Israel. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus procura motivos para abençoar você. Posso ouvir um amém? Deus procura motivos para abençoar essa igreja. Deus procura motivo para nos abençoar, abençoar nossa família.
Mas existe uma chave que você precisa virar. Se Gideão resistisse e falasse com Deus assim, não, isso aqui não dá, isso aqui é do meu pai, isso aqui não tem jeito, isso aqui eu não posso, isso aqui vale muito, eles vão me xingar. Ele inclusive falou, eu vou fazer isso aqui à noite, porque esse pessoal vai me trucidar. Mas ele fez, ele destruiu o altar de Baal, ele destruiu o poste ídolo. E eles realmente queriam matar. E o pai dele, que se talvez ele temesse ali que o pai dele achasse ruim com ele, de forma alguma, o pai dele, quando ele falou que o boi foi um sacrifício, o pai dele defendeu ele daqueles que queriam matar ele, Gideão. E eles falaram assim, olha, como o seu filho destruiu o altar de Baal, destruiu o poste da sua esposa, da esposa de Baal, Azerá, nós vamos matar ele, deixa a gente entrar aí que nós vamos matar. Você sabe o que o pai dele falou? O dono do boi de 7 anos, ele falou assim, olha, se Azerá e se Baal fosse de fato Deus, ele não teria permitido que isso tivesse acontecendo. Não tivesse acontecendo. Ele não teria permitido, aliás. Então, nós temos que ter algumas características importantes para que essa chave ela seja virada na nossa vida. Primeiro, nós temos que ter obediência. Segundo, nós precisamos ter coragem. Coragem. Terceiro, nós precisamos ter fé. Fé. Por quê? Se graças ao meu bom Deus, querido, eu não falo isso como vanglória, eu não falo isso para parecer, mas eu sou dizimista fiel e não é dessa data, não é de ano passado, mas isso tem anos, anos e anos, que eu não sei o que é ficar sem dar o dízimo, eu não sei o que é. E outro dia a Simone falou comigo uma coisa interessante, ela falava assim comigo, a Simone, ela falava, acho que foi no curso que ela deu aqui, de mordomia, que a pessoa que ela entende ser próspera não é a que ganha muito, é a que ganha pouco e que não tem falta de nada, porque ela é uma boa administradora, um bom administrador. Porque tem muita gente que é milionário, e ela trabalhou lá com médicos milionários, médicos que ganhavam, milionários não, mas que ganhavam muito. Um médico hoje ganha o quê? 30 mil, dependendo do médico, 40 mil, e ela trabalhou com médicos atolados em dívidas, que não eram prósperos. Então, o que eu quero te dizer, querido, meu tempo está terminando aqui. O versículo 34, ele virou a chave e Deus ativou algo, que Deus vai ativar na sua vida nessa noite. Eu quero terminar aqui essa mensagem, nesse culto, dizendo, quando ele fez isso, quando ele ofereceu o boi de 7 anos, olha o que aconteceu. Então, o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. E ele, com toque de trombeta, convocou os asbieritas para segui-lo. Enviou mensagens a todo Manassés, a tribo de Manassés, chamando as armas, e também Azer, a tribo de Azer, a tribo de Zebulon, a tribo de Naftali, que também subiram ao seu encontro. Ele tocou o chofar. A unção de Deus na vida dele era tão forte que ele, antes dessa unção, ele se julgava o menor da sua tribo e a tribo mais fraca era dele. E ele agora falou, Deus, o Senhor bateu na porta errada, eu não tenho condição. Mas quando o Espírito de Deus vem, ele pega alguém que não tem condição, que não é capacitado e capacita essa pessoa e prospera essa pessoa. Deus chamou aquele que não era para confundir aqueles que eram. E ali o que aconteceu é que o Espírito de Deus entrou na vida dele e fez a grande diferença. O Espírito de Deus, ele quebra o jugo. O Espírito de Deus, ele quebra o jugo. Eu vou repetir, vou te dar uma oportunidade de você falar um amém. O Espírito de Deus, ele quebra o jugo. Você sabe o que significa jugo? Jugo é aquela peça de madeira que liga os 2 animais de carga. Jugo é um figurado de escravidão. O livro de Isaías nos fala, Isaías capítulo 10, versículo 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo
será despedaçado por causa da unção. Está na ACF aqui? Tá. O jugo será despedaçado por causa da unção. E eu termino dizendo o seguinte, quando a Bíblia nos fala sobre unção, muitas vezes, ela está falando do próprio Espírito Santo, que é um dos símbolos do Espírito Santo. É o óleo, é o azeite, é a unção. E quando a unção do Espírito Santo vem, ela quebra a escravidão, ela quebra o jugo, ela quebra tudo o que não vem de Deus, ela quebra. E você sabe quem está aqui hoje? O Espírito Santo de Deus. E você sabe o que ele vai fazer hoje? Ele vai quebrar todas as maldições. Todas as maldições.